Novamente, eu tive dúvida em relação ao tema, e aí eu propus um, que o Demóstenes me esclareceu que seria repetido, seria parábolas. Mas eu não queria perder o sentido essencial da proposta, porque o que eu tentei pensar é algo que tem a ver com o nosso momento, que seja útil a fim de que tenhamos desvelamentos dos nossos sentidos espirituais, que nós consigamos distinguir o aspecto salvador de Jesus. Nós já conversamos sobre parábolas, conversamos sobre chamados, conversamos sobre depois de Cristo. Então, alguns dos temas, eles se tocam. Mas o próprio título é o significado de evangelho. O significado do evangelho é boa nova. Então, além de a notícia ser boa, né, ela traz uma revelação. Que revelação acontecia também em relação aos profetas. Mas, às vezes, ela, por inspiração mais humana, mais corporativista, mais movida pela ideologia do povo hebreu. Então, o profeta, às vezes, ele agia com essa parcialidade. É assim, primeiro a gente sente frio, aí depois começa a sentir calor, é desse jeito, viu, gente? Então, a boa nova, quando nós dizemos que ela continua sempre boa nova, esse é o nosso desafio, a nossa proposta do estudo. Tá? Quando os discípulos de João Batista se sentiriam órfãos, porque era como naquele modelo de Essênios e tal, que houvesse mestres e discípulos, assim como no Oriente em geral. Assim como no Sinédrio, onde o preceptor de Saulo de Tarso era Gamaliel, que era pupilo de Gamaliel. Então, João Batista tinha um renome, uma reputação, uma autoridade que granjeou discípulos. E eles ficaram muito impactados quando Jesus surge no Rio Jordão, e o que seria um ritual do batismo, João Batista singulariza. E chega a dizer, na hora, que alguns perceberam, não, que eu que devo ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem até mim. Aí Jesus diz, faça-se como deve ser feito. Aí João Batista obedece, batiza Jesus, e em seguida João Batista declara a seus discípulos e ouvintes, ele disse, olha, este é aquele de que lhes falei, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias, que era um hábito dos escravos na época. Para os discípulos de João Batista, ouviram dizer isto, que ele era menor do que Jesus. A um tal ponto menor, que João Batista não se sentia digno nem de ser escravo de Jesus, isso foi muito chocante, muito estarrecedor. Diríamos em expressão de hoje que eles ficaram muito sem chão. E João Batista, percebendo que haveria aquela visão comparativa, visão concorrente, ele conclui e diz, eu devo diminuir para que ele cresça. Ou seja, eu devo me apagar para que ele resplandeça. E João Batista, então, se deixa encarcerar, por questões que ele já falava, uma autoridade que ele tinha sobre Herodes, que se sentia muito fascinado por ele, embora fosse por ele repreendido, mas naquela história que aparece às vezes nos filmes e no texto em que Herodíades arma com Salomé, né, arma com Herodíades, a fim de que João Batista, em cumprimento a uma promessa que foi pedida quando a Herodíades dançasse no aniversário de Herodes, que ele fosse decapitado e a cabeça dele fosse oferecida numa bandeja. João Batista permite isso porque ele tinha ascendência moral magnética sobre a sociedade, sobre os poderosos, e era um espírito absolutamente verdadeiro, a tal ponto que Jesus disse, João Batista é uma lâmpada que arde o tempo inteiro.
Mas o que isso tem a ver com o nosso tema da Boa Nova? É que quando esses discípulos ficam nessa situação, João Batista avisa sobre a grandeza de Jesus, e eles se perguntam, é o Messias? João Batista está preso, e eles se sentem assim atordoados, como ficaram os discípulos de Emaús em relação a Jesus. João Batista os envia e diz assim, perguntem a Jesus isso. Aí eles chegam e perguntam. Vemos da parte de João Batista perguntar, és tu aquele que deveria vir, porque esperamos aquele pelo qual nós esperamos, ou nós devemos esperar outro? A resposta de Jesus tem muito significado para o nosso tema de hoje. É quando ele diz, vão e digam a João Batista, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e a todos é anunciada a boa nova. O título, né? Os cegos veem. Mas significa os cegos, as pessoas que são privadas do sentido da visão? Certamente que não. Jesus já fazia referência ali àquilo que depois ficou, por exemplo, representado em Saulo de Tarso, que ficou cego durante um tempo e depois veio renovado e fala em nova criatura, novo homem. Não homem no sentido masculino, mas homem no sentido de humanidade, né? Quando ele diz, os surdos ouvem, ele está dizendo que algumas questões que eram ditas ou eram muito fúteis, ou as que tinham muito sentido, eram subestimadas. Os coxos andam, espíritos entrevados, travados, sem muita razão de ser, passam a se empenhar pela evolução a partir do estímulo, do exemplo, dos ensinamentos de Jesus. A todos é anunciada a boa nova. E aí entra um outro fator do estudo, né? É anunciado a todas, o que não significa que todos vejam, que todos ouçam, que todos andem e que todos acatem, reconheçam o valor, o anúncio da boa nova. Jesus chega a dizer, por exemplo, que nós temos que ser muito gratos, tá? Eu estou podendo repousar, tomar o chazinho quente, só temos a agradecer a Jesus, não é verdade? Falaremos disso. Bem, a todos é anunciado a boa nova. Jesus também diz assim, que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ou que poucos são os habilitados, os preparados. E Jesus chega a dizer, quando no Novo Testamento consta que o diabo se reveste de anjo de luz, e que os falsos cristos e falsos profetas viriam daqui, de acolá e tal, e com tal ímpeto, né, que até alguns dos escolhidos seriam confundidos. Então, o poder desse magnetismo, desse sofisma, desse discurso, desses atrativos, por exemplo, fizeram com que Judas caísse naquela situação de traição, por crenças radicais, políticas. Houve guerra em Roma, um tipo de rebelião, depois quando tinha um movimento nascente cristão, e que depois foi sufocado, mas supostamente candidatos ao cristianismo chegaram a fazer rebelião, o que é em absoluta dissonância com o Sermão do Monte, com o sentido de paz incondicional de Jesus. Não resistais ao mal. Ah, mas tem coisas que têm que acontecer, porque ele também diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mas Jesus diz, os escândalos são necessários, mas ai daqueles através dos quais vêm os escândalos. Então, quando tem que acontecer, acontece. Outra. Ah, mas tem que acontecer. Se eles se calarem, as pedras falarão. Então, pedras, mortos, espíritos,
sem corpo físico, também movem, pela providência divina, os caminhos da história. Quando Jesus diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? E diz, aquele que usar da espada perecerá pela espada. Nós estamos transitando um pouco pela justiça divina, porque a nossa proposta é de extrapolar esse padrão de justiça, esse padrão do pensamento linear. Então, a todos é anunciada a Boa Nova. Olha só, nós estamos conversando aqui sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho. Claro que o grau de receptividade é diferente para pessoa para pessoa. Uns vão se ater mais à linguagem, outros à coincidência de algum fato. Outros vão achar superficial, outros vão achar contraditório, outros vão achar que não ficou claro, não ficou compreensível. Eu ia falar inteligível, mas nesse horário, né, gente? Inteligível, compreensível. Outros vão achar básico, outros vão gostar porque acham singelo. Bem, o anúncio é para todos. Assim como na parábola do semeador, cai na terra de cada um de acordo com o nosso temperamento, nosso momento e nosso esforço. E Jesus, antes de nós remontarmos ao Novo Testamento, vamos ao Antigo, né? Jesus cita assim, naquele tempo, Noé, tá? Naquele tempo, eles cantavam, dançavam, comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Até que Noé subiu na arca e houve aquela separação dos que estavam preparados. Então, embora o Antigo Testamento o pessoal investigue, os arqueólogos, os exegetas, né? Investiguem, busquem os vestígios a respeito dos fatos bíblicos, da existência real dos personagens, o que se percebe é o quê? Fatos que aconteceram, que às vezes por uma tradição oral muda um pouco a proporção, mas que faz parte, sim, nessa tradição oral, de uma sustentação, de uma transmissão de cultura e de uma consagração de marcos, líderes, protagonistas do povo hebreu, e dentro de uma narrativa, aí sim, por vezes parcial, às vezes exagerada, às vezes com um tom mais assim, sobrenatural, mas com fundo. Então, a questão da arca, por exemplo, ao que parece, foi um fenômeno localizado geologicamente, mas com grande proporção, e que muitíssimas pessoas pereceram, cidades foram destruídas. Encontraram vestígios dessas possibilidades. Mas, como diz Jesus, bem-aventurados os que não vendo, creram. Mas a representação da arca de Noé está relacionado com uma metáfora, com uma comparação da salvação. Muitos que comem, bebem, se dão em casamento, cantam, dançam, vida comum. Em algum momento, eles são convidados, ou então escolhidos, conforme seu preparo, seu gosto, porque aí também Jesus diz, de modo simplíssimo, né, e de muita profundidade, leis da física, da sociedade, do magnetismo. Jesus diz, pedi e obtereis. Pedir não precisa ser pelos lábios, querer. Batei e abrir-se-vos-á, porque ao que bate será aberto e quem procura, acha. Jesus também diz que a boca fala do que está cheio o coração, as nossas memórias que ficam ali, nós nos lembramos dela. Jesus diz, tudo que ligares na terra, plano físico, material, ficará ligado no céu. Psiquismo mundo espiritual, espírito, memória perispiritual. Então, de certo modo, alguns já eram preparados para estar naquela arca. E outros estavam exauridos em relação àquela vida mundana, superficial. Outros se sentiram convencidos pelo anúncio de Noé. Por diferentes motivos, mas basicamente foram os escolhidos e habilitados que entraram. A Arca de Noé, então, representa um.
Então, quando Jesus diz que a seara é grande, mas os ceareiros são poucos, muitos chamados, poucos os escolhidos, não é isso disso que nós estamos falando? Quando chega no Novo Testamento, então teve a questão de Noé, lembram, né? Eles comiam, bebiam, pá. Jesus diz assim, Evangelho de Lucas, né, que escreve isso. A que compararei esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças dos mercados, ficam gritando umas às outras. Primeira parte, tá? São como crianças espirituais, sentadas na praça, assim, ociosas, né? Se divertindo, natural. Nas praças dos mercados, se nós formos pensar assim, a transposição do tempo, nós podemos referir a pontos turísticos, podemos referir a shoppings, a eventos, né? E ficam gritando umas às outras. Nós até dissemos aqui uma vez sobre o estudo que Piaget fez a respeito da linguagem, desenvolvimento da linguagem. E ele cita que o primeiro grau de desenvolvimento da linguagem é o balbucio, que é um tipo de grunhido, né? É a tentativa, esforço de proferir as palavras. E que num segundo nível, a criança já constrói frases e ocorre o que ele chama de monólogo coletivo. Fala de um coletivo. Todo monólogo coletivo significa que aquelas crianças falam, tem um vozerio, mas não tem uma comunicação efetiva. O grau posterior, segundo Piaget, é o da informação adaptada, de quando nós conseguimos ouvir, por exemplo, uma instrução, ou responder uma pergunta, ou esclarecer algo, ou seja, nós entendemos o significado daquela mensagem, e nós acolhemos o significado. Esse é um nível muito funcional ainda, né? As pessoas obedientes, servis, humildes, tal. Às vezes elas fazem isso, né? Servas, elas recebem aquelas ordens, aqueles desejos, procuram responder, cumprir e tal. O grau mais evoluído, o próximo grau da evolução do desenvolvimento da linguagem, segundo Piaget, é o grau do diálogo. O diálogo já é um desafio, segundo o qual eu falo uma coisa, e esse grau é difícil de alcançar. E o diálogo é assim, eu digo algo ou escuto algo e pondero, modifico. E às vezes, as pessoas que dialogam, quando efetivamente isso se dá, é muito habitual que elas saiam com os pontos de vista iniciais modificados e que às vezes um assuma ponto de vista do outro pela qualidade do argumento, da persuasão, da lógica. Kardec fazia muito esse trabalho. Em o que é espiritismo, ele mesmo faz o quê? Ele coloca pessoas debatendo sobre a doutrina espírita, a fim de que as pessoas entendessem. Então, chegam lá e falam assim, isso aqui é uma farsa. Aí o suposto personagem, criado por Kardec, fala assim, tudo bem, isso aqui é uma fraude, é um embuste, então você pode sair ali da casa, chega ali na porta, e eu, como responsável pelo encontro, autorizo você a pegar seu dinheiro de volta. A pessoa falou assim, mas eu não paguei nada. Aí ele fala, mas é um tipo de fraude, então, fraudadores bem interessantes, né? Porque nós estamos aqui com um aspecto de sérios, numa sociedade, temos uma vida séria, estamos fingindo entre nós aqui, pregando aos convertidos, segundo Bourdieu, né? E não cobramos nada. Então, qualquer finalidade nós nos reunimos para fazer isso. Em vez de fazer um circo, colocar um palco, um teatro, nós estamos fazendo aqui privativamente. Então, no argumento, o companheiro pensa assim, interessante, realmente, qual seria o interesse, por que eles fingiriam? Se eles não acreditam nisso, então, no mínimo, mesmo que não seja verdade, eles estão sendo sinceros, desinteressados. O desinteresse torna muito crível, né? Muito digno de crédito a causa. Bem, e o nível posterior ao do diálogo, e isso é estarrecedor, que é o nível mais evoluído do que o diálogo, que nós achamos ser o máximo, é a discussão. A discussão é mais complicada, porque
ela é mais acalorada, ela é mais persuasiva, ela é mais incisiva. Quando Jesus propõe a boa nova, quando ele diz assim, não julgueis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer, não a paz, mas a espada, que depois que eu anunciar a boa nova, filhos se voltarão contra pais, dogmas. Filhos se voltarão contra mães, tradições. Irmãos se voltarão contra irmãos, costumes culturais. Irmãs se voltarão contra irmãs, formalidades. Então Jesus veio, como ele diz, eu não vim desfazer a lei, eu vim dar cumprimento. E um dos exemplos muito claros que Jesus dá é quando ele diz, olha, o ser humano não foi feito para o sábado foi feito para o ser humano. Vocês chegaram a um tal grau de exigência, de subordinação, que vocês são esmagados por essa ideia de sábado. Não podia varrer uma casa. Eu vou usar essa brecha da lei, né? Porque eu estou gripado, mas tudo bem. Aí, tá vendo sair da sintonia, voltemos. Então Jesus diz, né? Aqui compararei essa geração, não tem a ver conosco hoje, olha só, são como crianças que sentadas nas praças dos mercados ficam gritando umas às outras. Olha só, por que nós demos a volta com Piaget? Porque ele está dizendo que essas crianças aqui, elas estão no monólogo coletivo. E às vezes é isso. Um grande centro de compras, às vezes, um evento tal, às vezes, né? Ele envolve uma multidão que se comunica pouco. A gente é importante ter prazer, ter gosto, ter finalidade, sair ver as compras, olhar as lojas, olhar a vitrine, conhecer tendência, se identificar, contar história, conhecer personagem, fazer fofoca. Gente, nós estamos nesse mundo, precisamos ser felizes, porque é muita notícia complicada, muita intempérie, muita guerra, muita distorção, né? Então a gente tem direito de ser feliz. O importante é nós não submetermos o aspecto mais importante ao menos importante. Então, quando se pergunta a espiritualidade, qual é o mundo mais importante? Tipo assim, se o mundo acabar, como fica? Aí eles dizem, ó, a matéria é temporária, ela é finita, ela tem um tempo de duração, o espírito é imortal. Ah, mas se o mundo for destruído, há outros. Vocês mesmos viveram incontáveis vezes, numerosíssimas vezes em outros planetas, mesmo que não se lembrem. E, segundo André Luiz, na matemática, quem gosta de matemática, André Luiz diz que nós já estamos lá centenas de séculos na caminhada evolutiva. É muita coisa, né? Centenas de séculos. Tem muito número nisso, hein? Bem, então Jesus continua em Lucas falando sobre aquelas crianças e sobre a geração. Aqui compararei ainda esta geração. Tocamos flauta e vocês não dançam. Tocamos canções de luto e vocês não choram. Aí Jesus está falando para os mornos, os que não têm nem calor, nem frieza, os indiferentes. E a fala inicial nossa é de que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, a todos é anunciada a boa nova. Jesus chega e fala disso. Nós tocamos flauta e vocês não dançam, não ouvem, não acolhem a música, não entendem o sentido, não imergem a imersão naquela comunicação de alegria. Tocamos canções de luto e vocês não choram. É quando nós chegamos àquela situação de endurecimento, impermeabilidade, endurecimento mesmo, né? Em relação às dificuldades, às dores, aos malefícios, aos sofrimentos alheios. Caindo nessa faixa, Jesus quer fazer para nós um despertamento. E é interessante porque esse tipo de comunicação, olha só, superficialidade, as crianças sentadas nas praças dos mercados, gritando umas às outras, e indiferença.
Tocamos flautas e não dançam. Tocamos canções de luto e não choram. Isso é meio confuso porque nos extremos, né, esses ideais se confundem. Por exemplo, o companheiro que tem uma iniciação espiritual no Oriente e que alcança a imperturbabilidade. Ele pode chegar a um padrão de indiferença, porque ele entende assim, não vou reagir porque a justiça se dá, o universo é justo, tudo se equilibra, porque não devo resistir ao mal, porque eu entendo as razões desse mal, as raízes dele, e ele não me faz sofrer. Então, por uma questão evolutiva, de meditação, de consciência cósmica, de entendimento, de compreensão do universo, às vezes esse espírito tem uma postura que lembra a indiferença. Então, se nós pensarmos na indiferença que Jesus cita aqui, é no sentido negativo. Mas existe uma possibilidade de imperturbabilidade a que Gandhi chegou, que se indigna profundamente, não arrebata a espada, não joga pedra, não se rebela, e a aparência é como se Gandhi fosse tranquilo demais, e pela não violência. Mas Gandhi disse, olho por olho, cegará o mundo. Ele era a favor da absoluta não violência. E é muito difícil nós chegarmos a esse grau. Mas então, em que sentido que existe um distintivo e uma diferença em relação a essa indiferença e em relação à indiferença e em relação à evolução moral de uma grande alma, como Gandhi? É no sentido da compaixão. Gandhi não é indiferente às dores humanas, nem aos desequilíbrios sociais, nem à desigualdade das riquezas, nem o poder dominante, favorecido, retroalimentado, de minorias que subjugam, escravizam, expropriam, esmagam maiorias trabalhadoras. Mas Gandhi não faz isso com a revolta. Por isso, quando ele conheceu o Evangelho, ele disse assim, poder-se-ão perder todos os livros do mundo, se não se perder o Evangelho, nada se terá perdido. E ele quis ir até os discípulos de Jesus para conhecê-los, os novos apóstolos, né? Quando chegou no tempo de Gandhi, ele ficou decepcionado. Ele falou assim, olha, eu gosto do Cristo, mas não gosto de você. Não gosta no sentido de não ter afeição, não. É no sentido de que eu admiro Jesus, mas eu não admiro vocês, porque vocês não fazem o que o Cristo manda. Ele achou que encontraria cartas vivas do Evangelho, pelo texto do Evangelho, pelo tempo de dedicação, que aquelas pessoas seriam diferentes. Ele percebeu que, em regra, não eram. E, muito franco, ele anuncia isto. Ele lança isso em rosto. E a superficialidade, né? Ela se assemelha um pouco à questão do desapego. Então, também fica confuso, porque eu posso ser desapegado das coisas, não ligar, não arrumar, não mexer com elas, não valorizá-las e etc., no sentido de entender que elas são menos importantes que o espírito, mas eu também posso ser um espírito descompromissado. Jesus fala, dá conta da tua administração. Então, um senso de equilíbrio muito difícil. Então, o que nós devemos buscar? A serenidade ante os dissabores, os sofrimentos, as injustiças, os reveses, a serenidade, o desapego no sentido do desprendimento, no sentido de nós não nos desorientarmos em relação às questões materiais, de status, de glória, de seguidores, essas questões. No livro Zen em Quadrinhos, tem um companheiro lá que era um mestre oriental e tem umas histórias muito interessantes lá. Um deles era um companheiro que, na verdade, ele era um campeão de guerras, né? Guerra. O exemplo não é ótimo, mas é da cultura deles lá. Mas ele é laureado com um troféu. E quando ele recebe um troféu, não sei se era de cristal, o que fosse, ele ficou envaidecido pelo reconhecimento, pela homenagem, pela pompa da cerimônia. Quando ele vai pegar o troféu escorrega na mão dele, e ele, apavorado, ele desesperado, ele segura o troféu, evita que caia, mas ele ficou pálido de susto. Aí ele parou, olhou para o troféu, falou para as pessoas, o quê? Eu enfrentei os ambientes mais enormes, as batalhas mais terríveis, as disciplinas mais sofridas, e agora eu fiquei em pânicozinho por causa disso aqui? Aí ele pega e joga o troféu para cima,
ele se espatifa todo e ele segue o caminho. Então, nesse sentido, cuidar, mas sem nos subordinarmos, sem invertermos dentro daquele sentido de Platão, né, das cavernas. Não é ficar brincando com as sombras, podemos brincar com as sombras, mas entendendo que a matriz é a da luz. Como diz Paulo, eles nos veem como nos espelhos, por enquanto. Nós nos vemos assim, mas tempo virá em que seremos vistos assim como nós somos. É o mundo da verdade. Aqui é a cópia imperfeita, mundo das formas. Lá é mundo das ideias. Então, nós estamos por aqui. Outro exemplo, não sei, as ideias vieram dizer em quadrinhos. Um outro companheiro que alguém chega para visitar um mestre e fala assim, olha que estranho, sua casa não tem móveis, tem nada. Aí o companheiro oriental pegou e falou assim, mas eu também estou achando estranho, você também não está com móvel, você está com uma mochila. Aí o visitante falou assim, mas eu trouxe só a mochila porque eu estou aqui de passagem. Aí o mestre responde, eu também estou aqui de passagem. Então, esse desafio, essa distinção de termos uma profundidade espiritual, cantarmos, dançarmos com as flautas, chorarmos as canções de luto, faz parte da nossa saúde. Mas, evidentemente, chega um momento mais complicado do dilúvio, é que subir na arca. A prece, a live, o evangelho, as atividades, tudo tem a ver com esses momentos da Arca de Noé. Então, quando nós falamos em homens novos, criaturas novas, renovados pelo Espírito, Paulo fala que em Cristo somos uma nova criatura, isso tem a ver com olhos de ver e com ouvidos de ouvir, e com deixarmos o leito e caminharmos. Isso tem a ver com uma mudança de postura que pode se dar em qualquer época, não numa vida que seja favorável necessariamente, mas através da nossa resolução de seguir, de querermos o grau de dedicação apostólica. Quando nós resolvemos falar assim, não, eu vou me converter, vou dedicar e tal, aí a gente cai numa outra faixa de que Jesus nos avisa, ele fala assim, olha, às vezes a pessoa se preparou e começa a criar todo um ritual, né? Compra uma roupa específica, arruma uma Bíblia, um livro dos Espíritos, faz um ritual, se dedica àquilo, mas aquilo às vezes não está com muita profundidade ainda. Por isso, quando Jesus usa aquela expressão em relação aos fariseus, ele diz assim, sepulcros caiados, porque por fora, caiados e apodrecidos por dentro. Não é falta de caridade Jesus usar essa imagem, é para nós entendermos que não significa o ritual, a formalidade, as convenções, para que nós nos digamos cristãos, embora sejamos, por direito, adeptos do cristianismo, seguidores do Cristo, dedicados à questão espírita, à questão católica, à questão do evangélico reformista, né? Todas as correntes, é direito natural. Agora, o grau e a profundidade, deixar aquelas praças, pararmos de gritar uns com os outros e sairmos daquele padrão de alternância, né, de alegria e tristeza, aquele padrão assim tão fugaz, tão efêmero, tão conforme diz Jesus, que os ladrões roubam e as traças corroem, quando ele diz, quando Paulo fala buscar o caminho mais excelente, quando Jesus fala que daria água, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E quando ele diz que daria uma água que nos dessedentaria para sempre, a boa nova de que estamos falando se sobrepõe a tudo que se sobrepõe. Não é porque nós vamos anular ou ignorar. A tudo que estava fora da live ou que está no nosso mundo sociológico, político, econômico, se sobrepõe a tudo. Filosófico, porque Jesus é maior do que os profetas, e Jesus é a representação máxima da lei de amor. E Nicodemos cai numa situação dessa, quando ele chega para Jesus e fala, Senhor, como que eu posso nascer de novo e entrar de novo na barriga da minha mãe? És mestre em Israel e não sabes dessas coisas? O interessante da história é que Nicodemos estava incomodado com um ponto filosófico. Jesus sabia que ele não sabia, que ele não tinha entendido.
Mas o que Jesus está mostrando ali, às vezes, para nós sairmos daquele padrão de gritarmos nas praças uns aos outros, que às vezes nós precisamos ter a reflexão, a dúvida, a angústia, a confissão e a pergunta. A pedagogia da pergunta, às vezes, é assim. Então, Nicodemos, às vezes, nos representa. O que ele representou ali no ter com Jesus à noite tem muito a ver com o que acontece com muitas pessoas que procuravam Jesus nas diferentes vilas, nas diferentes margens, né? Porque eles estavam exauridos, entediados, deprimidos, desiludidos, curiosos, que fosse. Mas eles foram ter com Jesus porque eles buscavam algo diferente, algo que fosse singular, a resposta da existência. Embora nós comentemos, aí pressupondo para o grupo espírita, mas sempre respeitando as diferenças todas, né? Quando nós consideramos que a doutrina espírita consagra o que há de verdadeiro, essencialmente, em todas as doutrinas do bem, sintetiza isso numa codificação e nisso representa a voz a legião dos espíritos da verdade. Não é uma codificação pronta, ela vai se atualizando e tal, segundo Kardec, de acordo com a ciência e tal. Mas, embora isso do ponto de vista de interação, religião, filosofia e ciência seja importantíssima, Emmanuel disse que a base fundamental, que no triângulo, no tripé, o que tem de mais importante é religião. O que significa que, como Jesus diz, que é glórias dou a ti, Pai, porque escondeste essas coisas aos doutos e revelaste-as aos pequeninos, aos simples. Bem-aventurados os simples, os humildes. Então, aquela dúvida de Nicodemos, Jesus mostra que às vezes o doutor da lei ele tem dificuldade de entender essas questões mais simples. Então, Jesus depois diz para nós também, né? Se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, quer dizer, se nós não sairmos dessa praça, desse mercado, das flautas, do luto, se nós não tivermos uma consciência superior, nós continuaremos nessa roda das reencarnações, nesse labirinto das novidades materiais, e agora, por exemplo, nós já temos outro brinquedinho, né? Numa época foi a roda, numa outra hora foi o motor, agora são as tecnologias. Então, a revolução tecnológica nos extasia, nos entretém, nos maravilha e nos vicia. Elas são importantíssimas para a comunicação, têm poderes importantíssimos, mas quando elas absorvem a nossa mente, o nosso espírito, aí o nosso sal deixa de salgar. O fermento deixa de fermentar a massa. O espírito que deve ter o protagonismo e a primazia, sempre. Extrapolar a justiça dos fariseus significa, por exemplo, sair daquela lógica tão complicada em que os judeus, os hebreus, eram amigos dos amigos, que eles considerassem o selo de quem fosse judeu por nascimento, que eles considerassem as pessoas que frequentavam a sinagoga, que eles considerassem as pessoas que faziam sacrifícios nos templos e que peregrinavam em tais situações e que guardavam os sábados e que respeitavam sem questionar as leis e os profetas. Mas isso aí virou um segmento, um secto, né? Virou uma prisão filosófica, porque eles passaram a se considerar assim, não apenas o povo que seguia o Deus único e verdadeiro e que manteve essa fidelidade por 40 anos no deserto e que manteve a tradição da espera do Messias, mesmo não sabendo como ele seria e despreparados quando ele chegou, mas eles tinham uma linha de amigos dos amigos, e de quem não é meu amigo é meu inimigo. Quem discorda de mim do ponto de vista da lei, aos amigos, tudo. Aos inimigos, as pedras. Se nós não extrapolarmos o fermento dos fariseus, se nós não nascermos de novo, se os nossos olhos não virem, se os nossos ouvidos não ouvirem, e se nós não caminharmos,
talvez a gente não se sinta salvo. E essa mudança de olhar do ponto de vista cristão significa se colocar no lugar do outro a tal ponto que nós alcançaremos a consciência cósmica sem precisar passar por todos os degraus e por tantas vidas, porque é citado no Novo Testamento, o amor cobre uma multidão de pecados. Espíritas, instruí-vos, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Se nós nos amarmos, nós nos colocaremos no lugar do outro. Se nós fizermos isto, nós veremos escolher qual aqui, né? As prostitutas, da maneira que Jesus as via, com entendimento, seja por uma situação de dependência, fosse por uma questão econômica, por uma questão de exclusão, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de cultura, por uma questão de pertencimento, o que for. Mesmo que não queiramos uma coisa para nós, para os outros, elas acontecem, eu tenho que dialogar com a pessoa, aí olha o diálogo de novo, que não é monólogo coletivo, que joga dogma, preconceito e pedras. Eu preciso entender a lógica da pessoa a partir do lugar dela. Até porque, se existe um sofrimento, e Jesus diz, mulher, os teus pecados, e eu sei que são muitos, te são perdoados, vai, não peques mais. Então Jesus diz isso, ele marca. Mas ele entende que havia sofrimento, ele se solidariza, ele vai ao nível da nossa companheira e com amor. Não é com um tom de soberba, de arrogância, de pseudo-superioridade. Não é como aquele companheiro no templo, que um orava e falava assim, Senhor, agradeço que eu não sou como esse Reles, esse insignificante aqui do lado, esse ser inferior, o Senhor me deu distinção e tal. E o outro orava assim, Senhor, eu peço perdão a Ti por todas as minhas falhas, eu sou a mais ínfima das criaturas, o mais pecador de todos, peço que o Senhor, que eu sei que me entende, me perdoe, me desculpe e tal. E Jesus pergunta qual deles saiu justificado? O segundo. Se eu tiver essa postura de amor, essa boa nova, e eu transformá-la, além de um desprendimento, em atitude compassiva, de compaixão e de diálogo com o outro, e me colocar no lugar do próximo, como se fosse eu mesmo. O entendimento que eu terei em relação às dificuldades, aos alunos, as lutas, a dificuldade de ambientação, de relação, de problemas que carrega, de desafios, o professor que olha desse modo, ele se distingue. Existe uma discussão. Eu sou da área de pedagogia. Não, mas é uma profissão como outra qualquer. É uma profissão como outra qualquer, mas que não impede que nós tenhamos amor em todas as outras. Não está se falando para ter amor e as outras não ter. Estão dizendo que todas têm que ter amor e quem sabe, quem foi bem atendido por um médico sabe a diferença. Quem levou a mãezinha querida a um médico e o médico atendeu com amor sabe qual é a diferença de um cara unicamente profissional e o médico que ama. Vamos intensificar o exemplo. O toxicômano, a droga, é um problema sem resposta sociológica, por enquanto, muito complexo. O que é possível fazer é redução de danos, cuidado, atenção, solidariedade, prece, cuidado com a vida, evitar crime. Mas até onde seja doença, é um irmão doente, é um irmão dependente. E vale para essas drogas ditas ilícitas quanto as farmacológicas, para o jogo, para os vícios. Se eu me coloco no lugar da pessoa que está em situação de toxicomania, no mínimo eu faço favor de não atrapalhar. Se eu não tiver ideia, se eu não tiver modo de ajudar, pelo menos eu tento não atrapalhar. Porque se eu sobrepuser a dificuldade, a luta, as ilusões, a dependência, e sabendo lá se arrependeu, tal, se eu sobrepuser isso, eu faço mais ou menos o que você fazia com aquelas mulheres na época, que ainda se apedrejavam, uma mulher que já era vitimada socialmente. Fazia-se isso na época, por isso que a Boa Nova é sempre nova, com os rancenianos. Na época se chamava leprosa, agora se fala rancenianos.
que tinham que andar com um sininho, tocando o sininho pelos caminhos, sob pena de ser punido se não anunciasse, a fim de que ninguém cruzasse o caminho deles e para que nenhum deles fosse contagiado, contaminado. Então, ele que já estava com aquele desafio gigantesco, ainda era tido por amaldiçoado. Que o caminho dele, por onde ele passava, era pestilento e tornava tudo impuro. Olha que provação pavorosa. Agravada pelo olhar social de quem não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. O encarcerado. Quem vos constituiu juízes? Pergunta Jesus. Não fica claro que o companheiro esteja ali por um delito que ele causou, sob que circunstâncias, como agiríamos no lugar dele, e vamos imaginar um caso mais extremo, tá? Premeditou, fez o mal, aí deixa Maria trabalhar, deixa Francisco de Assis trabalhar, deixa Bezerra de Menezes trabalhar, deixa Francisco de Assis trabalhar, e se não vamos ajudar, consideremos a humildade de que não temos forças nem suficientes respostas abraçadas. E nem achemos que aquilo é uma vida boa, a sociedade paga, porque estão lá à toa, trabalhar, estudar. São caixas de ressonância, são possibilidades que se tentam com muito trabalho, com muito esforço, com algum êxito, com muito revés, com muita contradição, com muita contrariedade por parte de vários deles. É um campo dificílimo, mas nós precisamos superar o fermento dos fariseus. Nós vamos definir qual será o nosso trabalho e com que espíritos daremos conta de trabalhar depois que estivermos em nome de Jesus. Então, nós vamos nos matriculando. O estudo aqui é propositivo, a gente vai semeando de acordo com o terreno de cada um. Mas o que insistimos é que não esqueçamos que espíritos de profundo amor cuidam de todos os nossos irmãos, graças a Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, larga 99 justas e vai em busca da ovelha desgarrada e tem mais alegria pela entrada de um difícil do que por 99 justos no reino dos céus. Policial. Nosso irmão numa situação histórica complicada, porque o policial muitas vezes ele surge o exército como forma de garantir as diferenças, o poder, as exigências, a falta de diálogo, o medo. Muitas vezes se baseiam na manutenção da ordem que os assalaria. Então, isso é a formação social da mente policial é uma questão desafiadora para qualquer um de nós. E quem fica aquele tempo todo ali? Aí a gente pensa assim, muitos entram nessa vida pensando assim, né? Salvar vidas, cuidar, proteger as pessoas, evitar o mal, garantir a paz. Só que com essas portas desafiadoras, com as intercorrências, com o dia a dia, com o ambiente a que fica submetido, com os processos obsessivos, com as licenças que tem, com os meios a que acessam, é muito difícil. Por isso que aqueles soldados falam, Senhor, o que podemos nós fazer para te servir? E ele diz, contentai-vos com vosso soldo, não é hora. Vosso soldo, vosso salário, vosso karma, vosso compromisso. Ele estava exaurido, mas não podia, igual Mateus largou lá a banca lá, bem, segue-me. Ele saiu, seguiu com Jesus. Os soldados não puderam fazer isso. Então, mas tem pessoas complicadas no lado encarcerado, tem pessoas complicadas, tem aluno que não quer nada, tem prostituta e tal, tem polícia. Isto é a praça do mercado. São as crianças gritando umas às outras. O nosso olhar de ver, nosso ouvido de ouvir tem que ter mais profundidade, mais sintonia, mais compaixão, mais colocar-se no lugar do outro, mais caridade. E a caridade, às vezes, começa no plano das ideias, né? Políticos. Uma maneira nós usarmos os padrões, as fórmulas prontas de criticar. Político não presta.
E as civilizações progrediram até alcançar esses órgãos reguladores. Esse orçamento mais ou menos centralizado. Modelos de desenvolvimento, de atuação em emergências, lidando com coisas públicas, com pavimentação, com infraestrutura, com educação, com etc. Algumas pessoas, sinceramente, se dedicam a isso. Outras pessoas, pelas portas largas, pelos meios a que não sabemos se resistiremos, se complicam, como aconteceu até com extremos, igual a Herodes, né? Aí o que nós faremos em relação a isso? Se nós não pudermos ajudar, deixemos que os espíritos do bem, que têm conta, têm estômago para isso e tal, façam o trabalho deles. Dá conta da tua administração, quem vos constituiu os juízes. O irmão suicida. Quem leu Memórias de um Suicida sabe a dor lancinante, o vazio, a falta de cor. O lugar terrível dos vales, a ideia de eternidade das provas, porque eles não lembram muito do início e não vislumbram o fim. Não registram a presença dos espíritos do bem, Maria de Nazaré, a legião dos servos de Maria, Francisco de Assis, espíritos do bem, que trabalham por eles, mas que não é dado a eles esse refrigério, porque a espiritualidade diz, eles acreditarem na eternidade das suas dores, das suas expiações, isso constitui parte da punição e da redenção do processo educativo deles. Então, se a gente diz, foi um ato de covardia, eu falo, é coragem, né? Se nós não tivermos profundidade filosófica sobre o tema, não pressuponhamos, por arrogância, que não estaremos sujeitos a isso, ou que nós tivemos, e não tentemos entrar na mente do companheiro, se não for com amor, para compreender, para nos compadecermos. Na prática, a espiritualidade agradece pelas vibrações positivas, pelas energias construtivas, pela ideia de amor e pelo que Santa Teresinha dizia que maior caridade que tem é suportar os insuportáveis e defender os indefensáveis. Pensou que difícil? Dificílimo, né? Mas o que você está falando aqui é, queremos ser apóstolos? Até onde queremos chegar? Nas máximas do Evangelho? No mais puro amor? No mais sentido apostolado cristão? Então, o nosso desafio é amarmos a todos. Bem, quando Jesus fala, então, do Sermão do Monte, ele antecipa mundos diferentes. Porque a gente pensa assim, quebra de contrato, né? Não dê as costas a quem te pede emprestado e a quem tira o que é teu, não tornes a pedir. Pelo contrato, quem tiver assistido o Mercador de Veneza, vai ver lá o que é um companheiro radical, inflexível, o mal que ele fez por causa de uma dívida não paga, né? Mas, então, quando Jesus flexibiliza, né? Quando ele fala daquele companheiro que foi perdoado em muito e não perdoou pouco, ele fala, mas eu perdoei tanto, como que você pega? Não, então você vai ser lançado agora, lá é lançado na prisão, que Jesus fala lançado em que sentido? É porque vingou dele, porque não perdoou o irmão? Não, é o remorso. Jesus tendo reprovado e dito que ele foi perdoado em muito e não perdoou o pouco. Quando Jesus diz andar, não 1 milha, mas 2 milhas, profissionalmente é isso. Fazemos mais do que somos obrigados a fazer. O trabalho voluntário é isso. O estudo voluntário é isso. A escuta é isso. A ajuda é isso. Se vos obrigar a andar 1 milha, anda 2. Aquele voluntariado até profissional, né? Oferecer a outra face. Gente, se as nossas mães e os nossos pais não fizessem isso, imagina o que seríamos. Quantas vezes eles tiveram que esquecer a dor de se sentirem esbofeteados para começar de novo, tentar de novo, por uma atitude nossa, por uma contradição, por uma falha, por um mau procedimento, por uma dureza, por uma fala de ingratidão, por uma frieza. Oferecer outra face, muitas vezes. Então, o que Jesus fala, nesse caso do amor, é cotidiano. A quem tira o que é teu, não tornes a pedir, se te tirares o manto, não negues nem a túnica. Às vezes é assim, né? Nós vamos sendo despojados. E mais, se nós não dermos, a vida toma. Então, o que estamos dizendo, resumidamente, o nosso desafio, a outra questão importante de olhar, a espiritualidade fala que uma das maiores
faltas de caridade do mundo, das mais graves cobradas, é nós sobrepormos pesos, impormos peso aos outros que nós não somos capazes de carregar. Sejamos humanos, sejamos flexíveis, compreensivos com os trabalhadores. Falei dessa questão da gripe, eu pensei comigo ontem, né? Quantas vezes eu precisei repousar, eu repousei, estou aposentado, formalmente. Mas vamos imaginar que eu estivesse num daqueles expedientes rígidos, né? Desses aí, cansativos, obras, tanto. Uma pessoa endurecida é uma pessoa flexível, que considera, você está cansado, descanse, relaxe hoje, passa com calma, não se preocupe, você está com problema, deixa aí que alguém vai fazer o serviço para você, hoje você descansa, depois você compensa. O que é que tem ser humanos? Não sermos humanos com os trabalhadores, como que esses trabalhadores vão entender Jesus, se nem nessas questões nós nos colocarmos no lugar deles? Bem, não negues nem a túnica, e por fim, se nós conseguirmos fazer essa trajetória, que é desafiadora, chegaremos à pergunta inicial, né? És tu o que estamos esperando ou devemos esperar outro? Ide e dizer, João Batista, os coxos andam e evoluem, os surdos ouvem e acolheram, os cegos veem e perceberam diferenças. A todos é anunciado o reino dos céus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, já não precisamos da arca de Noé, a arca da salvação como troféu, né? Igual aquele companheiro jogou o troféu fora. Agora nós temos Jesus Salvador. Salvador de quê? Das nossas impurezas, Salvador do mal em nós, tá? Por isso que o reino dos céus está em nós, e por isso que as coisas velhas passaram, as coisas se fizeram novas, somos uma nova criatura em Cristo Jesus, em todos os sentidos. Literalmente, confiamos ao Demóstenes, tá? Abraço a todos. Obrigado, Gladstone. Segunda-feira fria, ao mesmo tempo com muita energia. Muito bom ter ouvido você, né? Esse momento tão desafiador, né, que a gente tem passado, e deixa a gente pensando bastante, né? A gente tem 3 minutos ainda. Alguém quiser fazer um comentário? Uma pergunta, não é, Gladstone? Uma pergunta? Nós estamos falando, né, da caridade, eu não quero jogar na cara não, eu estou gripado. O médico falou, ele falou que desgosto, pergunta, pedido de tudo isso, ele falou que isso é, nossa, fatal. Ele disse que é uma dívida, é uma gripe, sabe uma gripe de ratichinho com coffee? Você imagina o que é isso? Não quero me gabar, não. Agora a Aires e a Vanessa vão ficar impressionados, André, o pessoal ficar impressionado, tá? Tomei banho ontem, tomei banho hoje. É um herói. Hã? Tomei banho 2 dias seguidos, tá? Tá fortíssimo. Coitado da Maura, gente. Não dormi nem 15 horas por dia, tá? Não, a Maura uma vez passou na frente da televisão. Eu falei, Maura, esse desgosto, não aguento isso. O médico falou, meu. Hã? Tá certo. Já caiu a sintonia, né, Nelson? Estraguei tudo já. Tô vendo aqui. Normal. Normal. A espiritualidade já distanciou, acabou, volta ao normal. É igual a história de Cinderela. Já virei carruagem de novo e abóbora. Tá bom. Então a gente vamos fazer diferente. Não, vamos fazer o normal, né? A gente vai fazer uma prece. Eu pedi ao Franklin fazer a prece por nós. Eu falei diferente, porque normalmente a gente faz prece cantando, né? Mas vamos ouvir o Franklin, né, Franklin, fazer a prece por nós? Nada impede que ele faça a prece cantando ópera. Nada impede. Aí, Franklin tá aí ainda? Eu acho que não está. Franklin saiu, João. Ah, tá. Eu posso pedir para você, Regina, fazer a prece por nós? Posso? Posso fazer. Fique à vontade, por favor. Sem cantar, né? Então tá bom. Querido Mestre Jesus, agradecemos pelas bênçãos, da oportunidade de estudo, entre corações amigos, que nos fortalecem, e juntos possamos, Senhor,
continuar nessa caminhada, recebendo o teu amparo e dos amigos espirituais, sempre presentes em nossa vida. Abençoa os nossos lares, as nossas famílias, e nos fortaleça, Senhor, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Obrigado mais uma vez. Frank voltou. Frank fugiu para fazer a prece. Esse negócio que a internet caiu é uma coisa muito feia, Franklin. O nosso regimento é muito claro. Boa noite. Segunda-feira que vem, você fica responsável pela prece final. É a melhor das sentenças, essa mais simples que tem, é olho por olho, tá? Uma prece por uma prece. Você deu sorte ainda, tá? Não é isso, Demóstenes? Combinado? Está fechado. Está compreendido. Obrigado, o problema gente. É eu entrar, a internet cair logo no início, aí complica. Eu sei como que é isso. Boa noite a todos. Obrigado por tudo. Né? Boa noite a todos. Tchau, Carlindo. Beijo, tchau, gente. Fiquem com Deus. Alcione, cumprimentando ali. Boa noite, fiquem com Deus. Tudo de bom. Obrigada, tchau, Lala. Tchau. Valeu, turma. Valeu, Lara. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Melhoras, Gladson. Com alegria. Fique com Deus. Tchau. Tchau, pessoal.